O deputado federal Coronel Tadeu, em live transmitida pelas redes sociais, falou sobre a importância das eleições e, em especial, das eleições para o Senado. O deputado lembrou que, em ano eleitoral, é comum que as pessoas se preocupem e se informem principalmente sobre as eleições para o Executivo e, por isso, explicou a importância da escolha dos senadores. O deputado deu uma aula sobre a composição do Legislativo e apontou os principais problemas do Senado brasileiro. Coronel Tadeu lembrou que dos senadores atuais, cerca de 50 têm problemas com a Justiça e, devido ao foro privilegiado, são julgados no STF. O deputado apontou o lado contrário dessa história. Quem julga os ministros do Supremo? É o Senado Federal. Coronel Tadeu lembrou ainda que, para instaurar uma investigação de ministros do Supremo Tribunal Federal, é necessário que 27 senadores assinem um requerimento e que, então, o presidente do Senado decida dar continuidade ao pedido. E apontou: como se elege o presidente do Senado? Com 41 votos. O deputado também apontou que, com a composição atual do Senado, o presidente Jair Bolsonaro tem tido sérios problemas para aprovar matérias naquela casa. Coronel Tadeu disse: porque os senadores estão jogando contra mesmo. O deputado mencionou a CPI da pandemia e lamentou o papel a que o Senado se prestou para prejudicar o presidente. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas, e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um acesso de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu aqui fazendo uma live nesse domingo 28 de novembro de 2021. Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não faço live e olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, desculpas porque faz tempo mesmo. Não sobra tempo, não está sobrando tempo para a gente conversar aqui pelas redes sociais. Mas eu tenho que achar um tempo para a gente conversar. E olha, assunto não falta, gente. Olha, eu podia falar aqui com todos vocês, né, sobre o Dória, sobre a Cláudia Leite, sobre os precatórios que ainda está... Esse tema ainda está fervendo, sobre essa questão de como é que chama? Orçamento secreto. Poderia falar sobre esse novo vírus Omicron que está chegando aí para todo mundo, né? Para todo mundo se divertir. Tem gente que já está querendo sambar em cima do vírus aí de tudo quanto é jeito. Posso falar sobre o ministro Tarcísio. Posso falar sobre a Globo, que perdeu para o SBT, uma derrota histórica aí ontem na final na Libertadores.
Olha, tanta coisa, mas eu quero falar com vocês sobre eleições. Um recado bem rápido para todos vocês sobre eleições 2022. O cenário está aí, eu acabei de fazer as contas, gente, nós estamos aí a menos de 300 dias, eu até esqueci até o número que eu tinha acabado de fazer, mas é fácil fazer as contas aqui, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 10 vezes 300 dias. Estamos aí a 300 dias das eleições, exatos 300 dias, e ó, passa rápido. Bom, primeiro o que é que vai fazer o Coronel Tadeu? O Coronel Tadeu, por enquanto, vai vir candidato à reeleição ao cargo de deputado federal, e olha, vou contar com todos vocês, né, para a gente poder trabalhar junto novamente, tá bom? Mas olha, mais do que isso, gente, hoje eu não quero fazer uma live tão longa, mas eu preciso contar alguma coisa para vocês saberem a minha opinião sobre o que vai ser esse cenário de 2022, tá ok? Nós temos alguns pré-candidatos, o nosso presidente Jair Bolsonaro firme e forte, tá? Firme e forte, nosso presidente está aí. Temos aí agora o João Dória, que ganhou as prévias do PSDB, está concorrendo, Ciro Gomes, vou até anotar para não esquecer aqui, o nosso presidente Jair Bolsonaro, o Dória, o Ciro Gomes, o Ciro Gomes aí pelo PDT, provavelmente o Lula, está fazendo umas ameaças aí que eu não estou entendendo muito bem se ele vai disputar ou não. Aí nós temos aí mais uns 3 ou 4 vão aparecer aí nessa corrida presidencial. O Moro, né, que anunciou aí a sua candidatura recentemente. E o que é que vai acontecer, gente? Olha, pode escrever o que eu estou falando. Vai polarizar novamente entre o Lula e o Bolsonaro. Essa terceira via não decola, gente. É muito difícil eles decolarem, porque os votos deles acabam se pulverizando e nós vamos ter essa polarização. E se Deus quiser e Deus quer, porque Ele quer o bem do Brasil, Ele quer o bem dos brasileiros, nós vamos ter Jair Bolsonaro eleito em 2022. Mas para isso, gente, a gente tem que pegar firme nessas eleições mesmo. Vamos fazer novamente aquelas carreatas, vamos fazer muito barulho para o presidente, mostrar o que ele está fazendo tanta coisa boa, a equipe dele maravilhosa, todo mundo trabalhando, e é isso que a gente precisa. Mas não é isso que eu quero falar, não é sobre a eleição presidencial. Eu quero falar sobre a eleição de senador. Preste bem atenção, gente, eleição de senador. É uma eleição extremamente importante. E por isso eu vou dar uma aulinha aqui para todos vocês, só para vocês sintonizarem nesse assunto que é muito importante. Eleição para senador. Então vamos lá, nós estamos falando de quem vai para o Senado Federal, tá? É uma aulinha de política para quem não sabe. Quem sabe só vai ficar assistindo aí e comentando, curtindo e compartilhando, tá? Senado Federal. Senado Federal é uma das casas do Congresso Nacional. O Congresso é composto pela Câmara dos Deputados, com 513 deputados, e composta também pelo Senado Federal, que tem 81 senadores. Ué, por que um tem 513 e o outro tem 81? Vocês sabiam disso? Muito simples, gente. O Senado Federal é uma casa que representa os estados. E ali é 3 por estado. Como nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal dá 27. 27 vezes 3, 81. Então ali cada estado tem 3 senadores representando. Aí eu pergunto, você conhece os 3 senadores do seu estado? É a primeira pergunta. Né? Você conhece os 3 senadores do seu estado? Muita gente não conhece, gente, muita gente não acompanha. E é extremamente importante, e nós vamos chegar lá o porquê que isso é muito importante. Então, falamos que o Senado Federal tem 81 senadores. A gente elege 3 senadores? Não. A gente elege, numa eleição, a gente elege 2 senadores, e na outra a gente elege 1. Então é muito comum você ali ouvir um termo da seguinte forma: nessas eleições nós vamos renovar 2/3 do Senado. Nessas eleições nós vamos renovar 1/3 do Senado. O que significa isso? Em 2018 nós elegemos 2 senadores, então, portanto, renovamos 2/3 do Senado. E agora vamos eleger 1 senador apenas, ou seja, 1/3 do Senado. Agora vamos ao que interessa. Por que é a eleição mais importante? Por que é a eleição mais importante? E o presidente está estrategicamente cuidando muito, dando muita atenção a essa eleição de senador. Pelo seguinte motivo, gente: dos 81 senadores,
Prestem bem atenção no que eu vou falar. Dos 81 senadores, cerca de 50 senadores possuem processos na justiça, ou de corrupção, ou de lavagem de dinheiro, ou de formação de quadrilha, ou disso, ou daquilo. Tem uns 50 senadores enrolados com a justiça. Aí tem aquele foro privilegiado, aquela coisa que vocês ouvem falar direto, né? Que eu sou contra, mas infelizmente a gente não consegue pautar esse assunto e eu já vou explicar por quê. Então, o foro privilegiado faz com que os senadores sejam julgados pelo STF. Olha só, todo mundo sabe o que é STF. Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal é a corte prevista na Constituição que vai julgar os senadores. Beleza? Então, o STF julga o Senado. Ok? Vamos lá. Eu vou dar uma outra informação para você, que você às vezes não conhece a Constituição, que é o lado contrário dessa história. Quem julga os ministros do STF? O Senado Federal. Olha só, gente, quem é a corte que vai julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal? É o Senado Federal. Então, olha só que coisa esquisita, gente. Que coisa esquisita. O Supremo Tribunal Federal julga o Senado Federal, ou os senadores. E os senadores julgam o Supremo Tribunal Federal. Esse julga esse, e esse julga esse. Não tem algo estranho nisso daí? Tem algo muito estranho. Tá? Por isso é que a gente até agora não teve nenhuma providência, assim. E eu vou contar para vocês que já existem pedidos de investigação de ministros do Supremo, mas eles não foram abertos. Eu vou contar mais duas coisas para vocês. Mais duas para vocês entenderem. Para que você possa provocar a abertura de um processo contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, é necessário 27 assinaturas de senadores querendo que abra uma investigação contra o ministro do Supremo. Ou seja, 27 é 1/3 dos senadores no total de 81. Então, basta que 1/3 dos senadores protocolem um pedido de investigação contra um ministro do Supremo e a investigação é aberta. Ok? Muito bem. Isso foi feito? Foi. Nós tivemos um abaixo-assinado de senadores que protocolaram um pedido de uma abertura de investigação contra o ministro de um Supremo. Entretanto, gente, só essas 27 assinaturas não bastam. Precisa ainda da segunda coisa que eu queria contar para vocês, que é a decisão monocrática, ou seja, a decisão única de uma única pessoa chamada presidente do Senado Federal. Então você precisa reunir dois requisitos. Primeiro, 27 assinaturas de senadores e depois a decisão do presidente do Senado Federal para que o processo seja aberto. Bom, o que acontece? Algo muito difícil de acontecer. Prestem atenção. Nós temos lá 50 senadores sendo envolvidos, né, em corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Como é que se elege o presidente do Senado? Metade dos votos mais um, ou seja, basta 41 votos para que essa turma coloque um presidente do Senado que não abra processo contra o Supremo. Eu estou querendo aqui fazer apenas uma conjectura para que vocês pensem no seguinte: que tal uma guerrinha assim, ó, se você abrir fogo contra a minha pessoa, eu vou abrir fogo contra a sua pessoa. E que tal uma outra historinha dizer assim, olha, você não mexe comigo, eu não mexo com vocês. Vocês acham que isso é possível? É, gente, é possível. Então hoje nós estamos no que a gente chama de sinuca de bico. Parece que há um compadrio, eu digo parece, né, porque eu também não posso acusar, parece um compadrio, né? Não se julga nenhum senador. Olha o Renan Calheiros com vários processos, nada acontece na vida dele. E também não há nenhuma investigação contra nenhum ministro do Supremo. Então dá a entender que a gente tem aí uma história um pouco difícil de engolir, né? E fácil de acreditar que está havendo um acordo de cavalheiros
para que nenhum dos dois órgãos, nem o Senado, nem o Supremo, abra processos contra ninguém. Por isso, gente, essa minha live aqui, que já está com 11 minutos, em 9 minutos eu vou encerrá-la. É por isso que eu venho aqui pedir para todos vocês uma atenção muito especial na eleição de senador. Mas é o Brasil inteiro que precisa fazer isso. Porque hoje, além desse aspecto que eu acabei de comentar com vocês, tem um outro problema. O presidente Bolsonaro tem tido sérios problemas para aprovar as suas matérias no Senado Federal, porque os senadores estão ali disfarçadamente jogando contra mesmo. Olha essa CPI, que eu não vou chamar de CPI do circo, porque o circo é uma coisa completamente diferente e eu não quero mesmo ofender os artistas circenses e todos aqueles que trabalham em circo. Mas olha essa CPI esdrúxula que eles fizeram. Só fazendo pataquada, só fazendo besteira e não apurando absolutamente nada. E aí, para que se presta o Senado, gente? É aí onde a gente vai na importância da eleição para senador o ano que vem. Então o presidente Bolsonaro está aí escolhendo a dedo, com todo cuidado, candidatos a senadores nos estados, para a gente eleger. Quando eu falo para a gente, é eu e todos vocês que estão aqui nos assistindo nesse momento, eu e todos vocês, para que a gente possa eleger senadores ficha limpa, senadores com coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Imagina só se o presidente consegue eleger 27 senadores dele. É difícil, mas vamos imaginar. Se você somar esses 27 com mais outros 20 que estão lá, que apoiam o presidente Bolsonaro, já deu 47. 47 é metade mais um, na verdade é metade mais 6. Então aí o presidente consegue fazer a maioria no Senado Federal, consegue fazer maioria no Senado, eleger um presidente e aí sim conseguir votar tudo aquilo que ele quer em favor do povo, vamos deixar bem claro, em favor do povo, e também, se preciso for, abrir um processo contra qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha aí, gente, perceberam a importância disso? Demorei aqui 13 minutos, 14 minutos para levar essa história para vocês. Aí eu vou até vou responder aqui, tem um dos nossos seguidores que está assistindo aqui, que é o Edivaldo Viana. Janaína Pascoal, o que você acha, Edivaldo? Gostei da sua pergunta, né? A Janaína é uma excelente candidata, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos do seu caráter, nós sabemos da sua capacidade, advogada, hoje deputada estadual. Faço aqui os meus elogios. Ela tem tudo para ser uma grande candidata ao Senado aqui pelo estado de São Paulo. E se o presidente a escolher, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para que ela seja eleita. Quem o presidente escolher, eu vou ajudar e muito. Mas, gente, prestem atenção, eu sei que a maioria de vocês aqui é do estado de São Paulo, mas nós temos pessoas de outros estados. Então, portanto, eu queria muito que vocês divulgassem, compartilhassem esse vídeo, porque isso precisa chegar no Brasil inteiro. Essa é a dinâmica da política. Essa é a dinâmica que a gente precisa implantar, avisar todas as pessoas o mais rápido possível para que essas pessoas saibam disso. Gente, eu converso isso com inúmeras pessoas. Passei 2 dias na Baixada Santista. Tive lá em Peruíbe, tive lá em Itanhaém, tive lá na Praia Grande, tive em Santos, tive em Cubatão e tive em Guarujá, conversando com algumas pessoas. Poucas pessoas sabiam disso. É algo que a gente não dá importância, mas que vocês precisam saber porque é muito importante. Olha aí, a Nina Reis, de Recife, aqui com a gente. Nina, muito obrigado por você estar aqui, Nina, assistindo essa live. E eu peço para você, Nina, por favor, compartilha isso, tá bom? Uma coisinha muito simples de a gente falar, mas a gente acha que o povo sabe, o povo não sabe. Infelizmente não sabe. Então, galera, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Mas, durante a semana, nós vamos fazer essas lives muito rápida mesmo, vamos começar a contar tudo isso para todos vocês e pedindo o engajamento. Queria só fazer um parênteses aqui antes de encerrar, e aí eu gostaria que você deixasse aí no comentário,
né? Se você gostou, se você não gostou, deixasse um comentário com a gente e compartilhasse, tá bom? Porque eu tenho muito mais coisas para falar para vocês, tenho vários assuntos. Hoje só foi sobre essa eleição de senador e a importância dela. E aí, gente, como eu escrevi aí, o presidente não vai patinar, não. O presidente vai ser eleito, reeleito, e olha, vou dizer para vocês, ele vai eleger grandes senadores, vai eleger grandes nomes para o Senado Federal nas eleições de 2022, que nós estamos, como eu falei, há cerca de 300 dias das eleições, tá ok? Então, deixa seu comentário, curte essa live, passa isso para frente que é muito importante, o povo brasileiro precisa saber. E por último, eu só esqueci de falar que nós estamos ao vivo pelo Facebook e também estamos ao vivo pelo YouTube. Então, para todos vocês, um forte abraço, uma boa semana de trabalho. Terça-feira teremos a filiação do presidente Jair Bolsonaro no PL e eu estarei lá com ele, tá bom? Abraço a todos vocês, fiquem com Deus.